Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No começo desta semana, as redes sociais foram tomadas por reflexões sobre como deveríamos aproveitar bem o nosso tempo, buscando o melhor uso das horas e das oportunidades que a vida nos traz, porque nunca saberemos quando iremos morrer. Tudo isso foi provocado pelo choque que todos tomaram ao saber da morte do jovem cantor Gabriel Diniz num acidente de avião. Vamos hoje conversar sobre a importância do bom aproveitamento do tempo que nos foi concedido por Deus nesta encarnação. E antes, vamos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. O jovem cantor Gabriel Diniz, que costumava unir os ritmos brasileiros do forró e do sertanejo em suas músicas e que ficou conhecido por todo o país com o sucesso Jennifer, morreu nesta segunda-feira, dia 27 de maio, com apenas 28 anos. O cantor estava em um avião bimotor que caiu no sul do estado de Sergipe. E em meio a uma agenda lotada de shows pelo Brasil, ele estava justamente fazendo uma pequena pausa naquele dia para ir ver a noiva que fazia aniversário. O choque da morte repentina de um ídolo da música que se encontrava em plena ascensão e aparentemente de uma maneira tão abrupta, provocou uma série de posts e comentários nas redes sociais acerca de reflexões sobre a vida, sobre o bom aproveitamento das nossas horas, já que a qualquer momento podemos ter que partir e sem aviso prévio. Apesar da dor e do sofrimento diante da perda de alguém que estimamos, são sempre proveitosas estas reflexões acerca da brevidade da vida e até mesmo porque se trata de um fato. Aqueles que frequentam e estudam a doutrina espírita sabem quantos e quantos espíritos que, após desencarnarem, voltam para nos advertir sobre o quão decepcionados ficaram ao perceber que não aproveitaram da melhor maneira todas as oportunidades enquanto estavam no plano material. Muitas vezes, vemos relatos de pessoas que já se foram e que eram nossas conhecidas e que, aos olhos do mundo, estavam caminhando com disciplina, trabalhando no bem, de maneira produtiva,
mas que ao chegarem do outro lado, desesperaram-se ao ver que deveriam ter feito muito mais, ao ver que desperdiçaram horas com assuntos superficiais, ou que fugiram de responsabilidades, ou simplesmente que pensaram mais do que deveriam nos prazeres passageiros. Este é um assunto importante para todos nós, já que a qualquer momento seremos nós mesmos a enfrentar a própria consciência diante da morte. E para tanto, para nos ajudar nessa verdadeira autoanálise tão necessária acerca do aproveitamento da nossa própria encarnação, nós trouxemos um capítulo muito bom do livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e que fala de uma maneira muito prática e com clareza. O capítulo se chama Enquanto. Busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda a sua lâmpada enquanto há claridade em torno dos seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem ao seu lado, pois chegará o momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção, e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. E André Luiz conclui o seu texto com o seguinte pensamento: ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja agourenta, mas enquanto você guardar oportunidades de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que a sua viagem para o outro gênero da existência é inevitável. Ou seja, enquanto ainda estamos encarnados, enquanto temos saúde, enquanto estamos próximos daqueles com os quais nós precisamos nos ajustar, que saibamos fazer o que precisa ser feito. Afinal, como o próprio André Luiz nos diz em outro livro dele chamado Sinal Verde, ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. O cantor Gabriel Diniz, segundo todos que o conheciam pessoalmente, era um menino muito alegre e de fácil convivência e deixou a sua marca no coração de todos aqueles que puderam estar com ele. Mas cabe a nós a reflexão diante da nossa própria consciência, que temos o compromisso com nós mesmos de nos mantermos atentos e vigilantes diante da nossa necessidade de darmos o melhor à vida e a todos ao nosso redor, sem esmorecer, a fim de que possamos encarar com tranquilidade o nosso retorno ao plano espiritual quando Deus nos solicitar a presença. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Vamos agora
assistir a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Sem dúvida estamos passando por um momento bem delicado em que muitas vezes nos deparamos com atitudes que contrariam qualquer tipo de moral. Vimos comportamentos que chocam, decisões que desrespeitam direitos e por aí vai. No entanto, nunca houve na história do nosso país tanta transparência. Obviamente, a tecnologia, ao mesmo tempo que se tornou um instrumento disseminador de opiniões e atitudes antiéticas, também é aliada no combate da falta de moral e de ética. É fundamental e urgente refletir sobre o assunto ética e o que na prática ela significa. Já faz um tempo, foi publicado na revista do Conselho Regional da Administração de São Paulo um artigo de capa intitulado Uma Questão de Ética. Embora o foco do escrito fosse a ética empresarial, muitos especialistas entrevistados deram pareceres bem interessantes a respeito do tema. Um deles, o professor da USP, bem conhecido, o Clóvis de Barros Filho, lembra que ética não é apenas um valor a ser considerado, mas ética é o próprio conjunto de valores. Outro acadêmico, o professor Marco Antônio Araújo Júnior, disse que a ética está relacionada com a boa-fé nas relações pessoais e profissionais e afirma que não fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse com você é o conceito mais simples que mostra a forma direta de ser ético. Essas opiniões nos remetem ao que podemos chamar Código de Ética de Jesus, explícito no seu Evangelho. Acredito que todos já tiveram oportunidade de estudar ou conhecer as lições deixadas pelo Mestre Jesus na Boa Nova e certamente se lembrarão que Jesus foi categórico ao se referir ao segundo maior mandamento, ou seja, amar ao próximo como a si mesmo, o qual se complementa com fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam e tratar os outros como gostaríamos de ser tratados por eles. Não resta dúvidas que se todos nós humanos nos pautássemos por estes ensinamentos de Jesus, teríamos sociedades éticas nos 4 cantos do planeta, onde todas as relações humanas se processariam observando as regras morais em que a honestidade, o respeito e, consequentemente, o bem-estar comum estaria contemplado em todas as suas nuances. Mas, por que tanta dificuldade? Por que ainda nos sentimos tão longe dessa forma de relação ideal, predominando nas organizações humanas, desde a família até as grandes organizações e corporações empresariais e governamentais, políticas e até religiosas? A resposta encontraremos na predominância do orgulho e do egoísmo, que permanecem corroendo as fibras da alma humana. Já estudamos que estes 2 males são os principais responsáveis pelo retardamento ou empecilho para a evolução moral do homem. Infelizmente, no nosso país, deparamos com atitudes antiéticas consideradas normais no cotidiano das pessoas, que muitas vezes passam despercebidas ou vistas até como coisa à toa. Por exemplo, no ambiente de trabalho, quando fazemos um comentário depreciando um colega, quer para outros colegas ou para o chefe, é sem dúvida uma atitude antiética. Estejamos certos de que toda vez que nos pegamos em pleno exercício da famosa lei de Gerson, como ficou conhecida por causa de um comercial antigo, cujo jargão anunciado por um craque de futebol
era eu gosto de levar vantagem em tudo, estamos sendo antiéticos. Porque a vantagem individual quase sempre pressupõe a desvantagem do outro. Já pensaram nisto? É lamentável ver irmãos e irmãs, agentes públicos, exercerem as funções para as quais foram designados, agirem com tal falta de ética. São muitos os prejuízos acarretados à sociedade, principalmente os mais pobres, devido às suas ações e decisões desprovidas de ética. Pior ainda, quando se trata dos agentes políticos que recebem por delegação dessa mesma sociedade a responsabilidade de representá-la e garantir os seus direitos de cidadãos. E onde se aprende o que é e como e quando se aplica a ética? Se aprende, antes de tudo, no seio da família e na escola. E a escola tem o dever de complementar a formação ética do indivíduo. Pais e mães, avós e educadores devem com urgência se aperceber desta responsabilidade. Desde pequenos, as suas crianças devem crescer sob a influência de princípios éticos. Mas como trazer tais princípios para a vida prática? Creio que a melhor forma de se aplicar os princípios éticos diante de qualquer situação em que nos vemos obrigados a agir ou nos posicionarmos, devemos, antes de tudo, nos perguntar, no nosso íntimo, assim, nos fazer essa pergunta: eu gostaria que o outro me fizesse isto? Agisse da mesma forma comigo? Se a resposta for não, está fora da ética. Caso contrário, podemos seguir em frente no intento. Gente, é isto. Até o próximo encontro. Agora nós vamos assistir nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Hoje trouxemos para a reflexão as obsessões que ocorrem junto conosco. Mas o que é obsessão? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 28, item 81, deixa-nos claro que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. A obsessão apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral sem sinais perceptíveis exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. No livro dos Médiuns, capítulo 23, item 243, Allan Kardec diz que se reconhece a obsessão pelas seguintes características. 1. Persistência de um espírito em se comunicar, bom ou mal, psicofonia, psicografia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. 2. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. 3. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitados e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. 4. Confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. 5. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. 6. Não aceitar a crítica a respeito das comunicações que recebe. 7. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. 8. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade, forçando-o a agir ou falar independentemente de sua vontade. 9. Rumores e desordens
persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou o objeto. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec complementa dizendo que a obsessão consiste no domínio que os maus espíritos assumem sobre médiums e certas pessoas com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade deles, pelo prazer que experimentam em fazer o mal. O espírito Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, capítulo 29, de Psicografia de Divaldo Franco, diz que toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. Sintonia que ocorre por comunhão mental na mesma faixa vibratória ou por identificação idealista através das correntes de pensamento. E conclui informando que a obsessão é enfermidade espiritual de erradicação demorada e difícil, pois que muito mais depende do encarnado perseguido do que do desencarnado perseguidor. O Espírito Emmanuel, no livro Segue-me Lição 66, de Psicografia de Chico Xavier, orienta-nos que nem sempre conseguimos perceber, porém, os processos obsessivos, na maioria das vezes, principiam de bagatelas, tais como olhar de desconfiança, um grito de cólera, uma frase pejorativa, a ponta de sarcasmo, o momento de irritação, a tristeza sem motivo, o instante de paciência, a indisposição descontrolada. Estabelecida a ligação com as sombras por semelhantes tomadas de invigilância, eis que surgem as grandes brechas na organização da vida ou na moradia da alma, quais sejam a desarmonia em casa, a discórdia no grupo da ação, o fogo da crítica, o veneno da queixa, a doença imaginária, a rede de intriga, a treva do ressentimento, a discussão infeliz, o afastamento de companheiros, a rixa sem propósito. As obsessões que envolvem individualidades e equipes quase sempre partem de inconveniências pequeninas que devem ser evitadas, qual se procede com o minúsculo foco de infecção. Para isso, todos dispomos de recursos infalíveis, quais sejam a dieta do silêncio, a vacina da tolerância, o detergente do trabalho e, finalizando, o antisséptico da oração. Boas reflexões, obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. O Portal de Luz de hoje está acabando. Mandem, como sempre, para nós as suas dúvidas e comentários, que nós queremos muito ouvir vocês. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e até a próxima semana.